Muito bom dia a todos, salve Maria. Esse vídeo, esse áudio tem como objetivo trazer um pouco de luz e um pouco de esperança a essa questão da infiltração da igreja por parte de ideologias imanentistas, sobretudo do comunismo, que adentrou dentro da igreja a partir do Concílio Vaticano II de uma forma muito mais evidente, uma forma muito mais ostensiva, podemos dizer assim, porque no passado as coisas haviam acontecido dessa forma, essas ideologias anticristãs, heréticas, já batiam na porta com o ariete de sua impiedade, de sua iniquidade, já com bastante força, ou seja, estavam batendo na porta para entrar. E a partir do Concílio Vaticano II, infelizmente, eles conseguem. E hoje isso se traduz nessa mudança de perspectiva, nessa mudança de direção da igreja em relação ao seu fim último, que é salvar almas. A igreja passa agora a trabalhar duramente, a trabalhar incessantemente, de forma contrária àquilo que a igreja sempre pregou, para a construção de um paraíso terrestre. E isso se traduz dentro da igreja, esse fenômeno chamado teologia da libertação. Que nada mais é do que a perda da identidade católica. A teologia da libertação consiste na perda da identidade católica, na perda da noção, na perda ou no rechaço, podemos dizer assim, no abandono, e aí você tem uma ação comissiva, ou seja, você tem uma ação desejada, realizada por pessoas que fazem empreendem uma mudança de direção, e que abandona a proclamação, o trabalho, a afirmação do transcendente e passam a trabalhar na busca da construção de um paraíso terrestre, ou seja, na busca de um mundo que vai se realizar ou que deve se realizar, que deve buscar a sua felicidade, a sua completude no imanente, ou seja, no terreno. É absolutamente tudo que contrário àquilo que nosso Senhor proclamou. A prosperidade temporal, abrindo aqui um breve parênteses, ela é decorrência necessária, lógica e apodítica de uma transformação do homem. Não teremos ordem, não teremos paz, e não teremos uma prosperidade temporal sem que o homem esteja voltado novamente para Deus em primeiro lugar, cumprindo assim o primeiro comando, o primeiro mandamento. Buscai o reino de Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e tudo mais nos será dado por acréscimo. E a sã filosofia, a partir aqui de São Tomás de Aquino, que é a base fundamental de toda a construção argumentativa desta fala, Santo Tomás de Aquino, a sã filosofia nos diz que nós devemos utilizar os bens para as finalidades para as quais foram criados. Não devemos inverter a pirâmide. Primeiro os bens espirituais, depois os bens do intelecto, depois os bens temporais, em razão de sua caducidade. O que é caducidade? São coisas passageiras. Então, os bens temporais, as criaturas, são instrumentos que vão nos levar
a Deus. Devem ser usados dessa forma. Então, a teologia da libertação inverte, né, essa relação e coloca a igreja como militante, né, de uma luta, né, de classes, né, que é a luta comunista propriamente dita, né, que quer construir, né, um paraíso na Terra, o paraíso comunista, né, segundo a utopia de Karl Marx, né, se esquecendo, né, desgraçadamente, do tipo, né, de ser humano, né, que surge a partir do pecado original, né, e também colocando de lado, esquecendo dessa verdade evidente que as criaturas não podem nos trazer a plenitude, né, da felicidade. Nós não temos condições de nos realizar a partir do gozo pleno, né, das criaturas. Isso é evidente, a história, a vida pessoal nossa nos mostra essa realidade. Então, a teologia de libertação é esse erro que foi inoculado de alguma forma dentro da igreja, entendeu? A partir, mais evidentemente, é claro, a partir mais evidentemente da negação, né, do último concílio que foi convocado pela igreja, no Concílio Vaticano II, dessa postura do concílio dos padres da igreja em não condenar essa ideologia, né, ateia e materialista. Então, nós estamos vivendo a consequência disso hoje, né? E por conta até de uma postura, né, no mínimo, né, condenável por parte da hierarquia, essas manifestações que estavam mais ou menos no subterrâneo, né, relativamente, durante os pontificados, né, de Sua Santidade João Paulo II, Sua Santidade Bento XVI, né, e até mesmo antes, né, do concílio, né, Sua Santidade Pio XII, felicíssima memória, Pio XI, Pio IX, São Pio X, etc., estavam no subterrâneo, agora estão aparecendo, né, de forma mais ostensiva. E isso vem causando um certo escândalo, um certo desconforto em todos nós. Nós precisamos identificar bem as causas desse problema, né, porque não há como se posicionar de forma correta diante desses fenômenos que acontecem sem adentrarmos as causas, né, dessa situação. E a partir disso, a gente pode se posicionar melhor. No caso aí do Bernardo, né, que está travando uma batalha contra essa maçã podre, né, como diria o padre Paulo Ricardo, que se introduz dentro da igreja, chamada Teologia da Libertação. Nada mais é do que o efeito dessa apostasia geral, né, Nosso Senhor Jesus Cristo já havia predito, né, a Santíssima Virgem Maria em várias suas aparições, né, em várias suas manifestações, por permissão de Deus, né, trazendo aqui os avisos salutares da parte de Deus sobre a necessidade da nossa mudança de comportamento, né. Os santos doutores, né, que vaticinaram, né, de alguma forma tudo isso, os místicos, né, o tesouro da igreja, né, que consiste basicamente nessas manifestações do Espírito Santo, né, na sã doutrina, etc. Tal. Enfim, então precisamos estar prontos, né, para identificar as causas, as raízes desse problema e nos posicionarmos, né, de forma mais prática, né? Temos que ser práticos nisso aí. Já vou adiantando, muitas pessoas talvez não concordem ou, né, não seja exatamente isso que elas desejem ouvir, mas do ponto de vista humano, né, a partir da infiltração, né, a partir da tomada de assalto da igreja, né, parte dela, né, principalmente da hierarquia, por parte de seus inimigos, como havia denunciado São Pio X
Pascendi Dominus Grex, né? Do ponto de vista humano, né? É praticamente impossível, né? É virtualmente impossível uma guinada agora. A mudança que vai acontecer, e sabemos que vai acontecer, virá, né, de um movimento da providência divina. A graça de Deus que aperfeiçoa a natureza vai suscitar santos, né, e mártires, né? Mas nós não sabemos, não podemos dizer como Deus vai atuar propriamente. O que ele já está fazendo é suscitar mártires, né? Existem muitos mártires já, né, aqui que continuam proclamando de forma decidida, de forma eficaz, a transcendência, né, a tradição, o santo magistério, a sã doutrina, né, que estão fazendo esse contraponto a título de formiguinha, né? Uma analogia que a gente pode fazer assim, com bastante clareza é aquela analogia que eu tomo aqui, emprestada com a devida vênia, né, ao padre Paulo Ricardo, né, com o qual nós temos aqui, nós da tradição da Recente, temos algumas restrições, porque ele é um defensor da teologia, da hermenêutica, perdão. Ele é um defensor ferrenho da hermenêutica da continuidade, né, do Concílio Vaticano II, né, e todos os 11, ou 12 ou 14 documentos, né, advindos, né, provenientes do Concílio Vaticano II seriam, né, uma continuidade da tradição do magistério, né, e da doutrina católica. Na realidade não é. Existe um trabalho maravilhoso realizado por um padre, né, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né, e é um vídeo áudio, né, está no YouTube, né, que trata da questão que é intitulado Sinopse dos Erros, né, do Concílio Vaticano II. É um vídeo, é um áudio longo, né, mas traz, né, retrata, faz uma espécie de raio-x, né, dos erros, né, que foram cometidos no Concílio Vaticano II. E é uma fonte de conhecimento, uma fonte, né, de luzes e, consequentemente, também uma fonte, né, maravilhosa dada por Deus, uma graça dada por Deus, concedida por Deus a nós, né, com relação ao conhecimento que devemos ter sobre essa crise e por que o Concílio Vaticano II, né, não é católico, né? Não é católico. Trabalho científico, né, muito bem feito, que traz claramente, né, mostra de forma clara tudo que vem acontecendo, né, quais foram os erros, onde foi que a igreja errou, né, no Concílio Vaticano II. É um vídeo áudio que está disponível no YouTube, Sinopse dos Erros do Concílio Vaticano II. E eu recomendo, né, que todos ouçam, né, que é fundamental para a gente não perder a esperança, para a gente não perder a fé e resistirmos aqui a tudo que está acontecendo. Pois muito bem. Nosso Senhor, quando estava próximo ao seu sacrifício, né, quando estava próximo à sua morte, né, onde ele vai realizar, por um lado, a redenção, né, do gênero humano, né, através do seu sacrifício, porque ele é a porta, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse nosso Senhor. Então ele realiza ali a redenção do gênero humano e também a instauração do reino dele na terra, que é a igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a ser imolado, livremente, diga-se de passagem, né, livremente eu entrego a minha vida por mim mesmo e a tomo de volta, ninguém a toma de mim, né? Livremente ele afirma, né, e isso nos faz tremer, né, em tom de pergunta, né? Ele faz uma afirmação em tom de pergunta, é uma pergunta e uma afirmação, né? Quando o Filho do Homem voltar à casa
achará fé sobre a terra, né? Isso deve nos fazer refletir bastante. E isso já nos faz pensar, né, que toda essa situação, toda essa crise, toda essa dificuldade que estamos vivenciando hoje já havia sido predito, né? Inclusive, né, São Pedro, São Paulo nas suas epístolas, São Pedro nas suas 2 epístolas, São João, o próprio livro do Apocalipse, né, nos traz bastante clara, né, segundo uma interpretação do santo magistério da igreja, dos santos doutores, né, de que essa crise ela iria se aprofundar, que é a maior crise pela qual passou e está passando a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, por conta de ser uma crise pós-evangelização, uma crise pós-cristandade, ou seja, depois da cristandade, né? Essa derrocada, isso a gente vai abordar mais à frente, né, na questão das revoluções que aconteceram, que começa, né, assim, isso já é mais ou menos um consenso, um filósofo, um religioso chamado Duns Scott, ou Duns Scoto, né, que a partir de seu trabalho, de seus escritos, de sua visão teológica, né, empreende uma separação entre a metafísica, a filosofia e a teologia, colocando a vontade do ser humano, né, como o centro de todas as coisas, né, separando, né, essa realidade temporal e a capacidade intelectual através da sindérese que nós temos de captar, né, a vontade de Deus através da perfeição, né, dos mecanismos internos e externos, né, das criaturas e das leis através das quais Deus, nosso Senhor, rege as suas criaturas. Duns Scott faz essa separação. É uma espécie de agnosticismo, é uma espécie de materialismo que já começa com Duns Scoto. Isso nós vamos abordar mais para frente. Mas, basicamente, essa questão da teologia, da libertação e todas essas heresias, todo esse mal que entra dentro da igreja, eles vão de encontro, ou seja, batem de frente, são contrários àquilo que a igreja sempre pregou. E por trás disso, Satanás se aproveitou dessa guerra política pelo poder. Porque, na realidade, a igreja, para evangelizar e para cumprir a sua missão, precisa atuar também, né, no mundo real, né? A igreja precisa de instrumentos para levar esse trabalho adiante. Então, por conta disso, todos esses erros, todas essas heresias, todo esse mal, né, de tudo isso se aproveita o demônio. Porque a igreja sempre preconizou que tem que existir necessariamente a submissão do poder civil ao poder espiritual, né? E isso foi proclamado com muita força pelo Papa Bonifácio VIII, em fins do século XIV, com a bula papal Unam Sancta, né, que é a base fundamental, é a base principiológica das relações da igreja, né, com o poder civil. A submissão do poder civil, que eu chamo de príncipe, né, do rei, do príncipe, né, aos ditames da religião revelada da Igreja Católica, fora da qual não há salvação. A submissão religiosa e moral do príncipe, né, que deve governar olhando para a luz que emana, né, da igreja, para a luz que emana de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa bula, ela foi veementemente rechaçada já pelos príncipes naquela época, né? Tanto é verdade que isso é fato histórico para o príncipe, né, que, entre aspas, católico, Filipe o Belo, encomenda, né, um atentado, né, é o mandante do atentado contra o Papa Bonifácio VIII, que, segundo os historiadores, era um homem de um caráter muito forte, né, muito forte mesmo, né, e o príncipe Filipe o Belo, né, encomenda, né, esse atentado, que consistiu numa bofetada, né, real, praticada, né, por uma família, né,
tradicional, né, que se aliava com Filipe, né, no rosto, óbvio, né, no Papa Bonifácio VIII, né, por conta da reafirmação, né, da proclamação dessa submissão, né, do príncipe ao poder, né, espiritual do sacerdote. Então, a partir disso, a igreja vem perdendo o terreno, né? E há uma espécie de ruptura, né? Essa ruptura que se dá, né? Final aí do século XIII, né? Em que a cristandade ela começa a se diluir, né? O que é a cristandade? O que é? Como poderíamos conceituar cristandade? Podemos conceituar e caracterizar a cristandade, né, no início do século XIII até o seu final, como a congregação de estados, né, se é que podemos usar essa expressão, mas impropriamente falando, de estados católicos em torno do Papa, em torno da Igreja, né. Havia uma relação sinérgica, né, de cooperação e de submissão desses estados católicos a pessoa de Pedro, né, de São Pedro. Então isso começa a se dar, né, começa a partir daí do final do século XIII, então, essa derrocada da cristandade por conta daquela questão dos trabalhos, né, da filosofia, né, do Dom Scoto, né, que empreende essa coisa dessa ruptura. E já havia também, né, a própria resistência por causa do pecado do homem, né, com relação a toda essa questão. Então a cristandade começa a ruir, né, essa diminuição, né, dos estados propriamente católicos, né, ao final da Idade Média, né. E aí isso vem essa questão do atentado de Anani, né, contra o Papa Bonifácio VIII. E daí nós temos o surgimento desse fenômeno, né, dessa ruptura, né, entre a igreja e o poder civil, que se caracteriza também, né, também por uma mudança, né, na direção da própria teologia, porque na realidade há uma separação, né, da sã teologia com separação da sã teologia, da metafísica, né, e da própria filosofia, e o que culmina, inclusive, né, com a condenação, pasmem, né, dos escritos, né, da doutrina, né, dos trabalhos de São Tomás de Aquino, que graças a Deus, né, mais tarde foi resgatado, né, foi recuperado, né, e que mais à frente ainda um pouco, né, Sua Santidade o Papa Leão XIII, de felicíssima memória, o proclama doutor comum da Igreja. Diz que toda a doutrina, todo o trabalho, né, intelectual da Igreja, a doutrina, a filosofia, etc., a metafísica, baseia-se nos trabalhos do Aquinas, né, São Tomás, né, canonizado, enfim. Mas você vê que nós podemos ver que a Igreja, a partir desta ruptura, a partir desse trabalho de Duns Scoto, né, Duns Scott, que é chamado aí por muitos, né, que é classificado por muitos, isso também é consensual, como o pai da modernidade, né? A modernidade nada mais é do que uma apostasia, né, uma transmigração, né, do transcendente, né, para o imanente, né? Ou seja, das realidades de fé, dos dogmas de fé, das realidades espirituais provenientes da revelação, para o imanentismo propriamente dito, né? O homem é a medida de todas as coisas e nós temos que ser felizes aqui neste mundo, né? Não existe mais o transcendente, né? Não existe mais a revelação de um Deus
que tem autoridade sobre nós. Então, a partir deste momento, surge a tese, né, de que o homem e todo o cosmos se ordena a Deus, né? A tese contrária, né, de que o homem não mais se ordena a Deus como seu fim último, né? Contrariando, como dito anteriormente, a todo o trabalho de Santo Tomás de Aquino, né, que proclama toda essa verdade teológica, né, que afirma toda essa realidade teológica. O homem não mais se ordena a Deus, está encerrado, né, preso, né, encarcerado nos fenômenos, né? A sua inteligência não é mais capaz de conceber os transcendentais, né? Ou seja, aquelas realidades que ultrapassam, né, o material, a verdade, o bem, o belo, etc. Né? E o homem passa a ser a medida de todas as coisas. Entendeu? E, consequentemente, é isso. A igreja vem perdendo cada vez mais terreno, né, com relação a isso. Nós temos, né, depois disso, né, e paralelamente a isso, vai acontecer, esses fatos, esses acontecimentos, eles vão se sucedendo, mas também, né, há movimentos de resistência, né, mas a maioria já vai abandonando isso. Aí nós temos as revoluções, né, por conta de toda esse momento de ruptura, né? Nós temos as revoluções, né? A Revolução Humanista, né? E classicamente, né, se convencionou chamar, né, de humanismo, né, que é o que a gente aprende, né, é o que nos é ensinado, né, na escola, né, a Revolução Humanista, né, que dá aso, né, que cria as condições necessárias para a Revolução Francesa, né, aquele episódio sangrento, né, onde já nascem ali, já surgem ali os germes, né, do comunismo, né, jacobinos e gerondinos, né, depois de terem tomado o poder, né. Lembrando que o rei da França também já havia se bandeado, já havia se posicionado quase que numa postura meio que agnóstica, né? Medidas que deveria ter tomado para que não crescesse, para que a raiz má, né, que levaram a cabo a Revolução Francesa, medidas que deveria ter tomado para cortar isso pela raiz, não tomou, porque já havia, né, abraçado um pouco esse pensamento, né, dessa liberdade, entre aspas, né? Então surge a Revolução Francesa, que depois da tomada do poder se divide em jacobinos e gerondinos, né, sob a bandeira satânica da liberdade, igualdade e fraternidade, né, como que isso poderia dar certo com um homem ferido pelo pecado original e apostatado, né? Só poderia desaguar, né, na mentira, no erro e na prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos, né, que é o reino, né, de Satanás, onde você tem todo tipo de loucura, né? O comunismo é e todos esses ismos, né, inclusive esse feminismo maldito que tem aí, destruindo tudo, né, é uma consequência óbvia, necessária, lógica, apodítica, né, de um mundo apóstata, né? Então o Satanás morre de rir, né, se sente muito feliz quando nós, né, tentamos de alguma forma achar soluções discutindo com ele, né, no terreno dele, né? Então não há solução possível, né, sem Cristo, sem a igreja, né? Não há meio termo, né, nessa situação. Então o comunismo já surge aí na Revolução Francesa, que dá aso por sua vez, né, por conta do sitiamento cada vez maior, do esvaziamento cada vez maior, do ódio cada vez maior, da perseguição cada vez maior. A Igreja de Cristo, né, a Igreja Católica, né, que dá aso, né, a Martinho Lutero. Aí, né, a coisa realmente, né, grande parte da Europa, né, é varrida, né, por essas ideias de Martinho Lutero, né,
E a gente pode jogar isso lá atrás, com Duns Escoto, Guilherme de Ockham, todo esse pessoal, né, que faz esse trabalho, né, de ruptura, né, da teologia, da metafísica, né, da sanidade doutrinal, né. E aí a própria igreja também já começa, né, a ter que enfrentar não só seus inimigos externos, né, e o ápice dessa crise, né, aqui nessa revolução, dessa terceira revolução, né, da revolta, né, de Martinho Lutero, a igreja não apenas agora tem que lutar contra, né, os seus inimigos externos, mas também contra seus inimigos internos, porque além de sitiada, ela também é infiltrada, né? E depois de Martinho Lutero vem a Revolução Comunista, né? E tanto Nossa Senhora nos advertiu que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Então a igreja infiltrada abre-se, né, a essas novidades, nega a sua missão, nega, né, a sua missão divina, abraça o mundo, né, abraça, né, de alguma forma, ideais, né, comunistas, né, liberais. Então isso se transforma num verdadeiro caos. Mas ao mesmo tempo você tem ainda o resto fiel resistindo. Essa é a salvação. Tá? A história da igreja é complexa. São vários movimentos, né, de marchas e contramarchas, de idas e vindas, com um núcleo fiel resistindo, né? Núcleo fiel resistindo, né? Mas que tende à vitória dos maus, né? A vitória do erro. A igreja foi infiltrada. É necessário que a igreja de Cristo seja crucificada, que ela passe pelo mesmo martírio que seu fundador. Esse resto fiel está sendo martirizado porque a igreja precisa sofrer o martírio, né, e se enfraquecer para que o anticristo venha. Porque o anticristo não virá, o anticristo não se manifestará se a igreja permanecer firme, né? A igreja precisa enfraquecer para que o anticristo apareça, né? Nós podemos ver isso com muita clareza, né, no atual pontificado, né? Uma relação, né, um abandono da própria identidade, né, da igreja, valorizando, né, o erro, a mentira, né? No mínimo há uma relação temerária, né, porque a igreja não mais proclama aquilo que deve proclamar. Então, a partir disso, né, a partir desse ataque da igreja, dessa ruptura dos príncipes, né, que foi capitaneada, foi utilizada como instrumento da maçonaria, né, a alta venda, né, na Europa na época, se não me engano, no século XVIII, início do século XIX, né, publica, né, as suas instruções, dizendo que o trabalho de infiltração e destruição da igreja, por conta dessa guerra pelo poder, dessa luta pelo poder, da qual se aproveita Satanás, né, ela publica, né, essas instruções, cuja característica fundamental é o tempo, né, em que todo esse trabalho vai produzir frutos, que já produziu agora, né. Você vê, século XVIII, 4 séculos de século XXI, né, o trabalho já começa, né. E esses documentos, né, essa instrução da alta venda, né, por obra, né, da providência divina, chega às mãos dos papas, né, Beato Pio IX, né, Papa Pio IX, manda publicar, né, e ali você tem, né, revelado esse trabalho, né, de infiltração, esse trabalho de subreptício, né,
através do qual a maçonaria, né, que é o reino de Lúcifer na Terra, alcançaria, como de fato alcançou, né, os seus objetivos. Hoje nós somos um resto fiel, como um exército sitiado de inimigos por todos os lados, esperando, né, que Nosso Senhor volte para nos dar o reforço, né, para combater esses inimigos. É muito interessante também aqui, fazendo aqui um breve parênteses, né, depois já voltamos em continuidade a essa análise, para chegarmos aqui à teologia da libertação e toda essa polêmica do Bernardo aí, com as SEBs, né, com esses padres, né, políticos, né, que são o efeito dessa situação, que a gente vai estar abordando mais à frente, mas é bom abrir aqui um parêntese, né, da obra de Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, o terceiro filme, O Retorno do Rei, em que a cidadela, né, está sitiada pelos exércitos de Mordor, né, pelos exércitos do mal, e aí chega, né, o rei, né, com os seus reforços e destrói os inimigos, né? Nós estamos aí, né, nessa situação. Então nós temos que ser práticos para sobrevivermos a esse cerco, né, mantendo-nos fiéis sempre na esperança do Nosso Senhor. Estamos cercados, esperando, né, os reforços que vêm. Então Tolkien, né, naquele filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ele mostra isso de forma bem clara, né? O pessoal resistindo lá dentro e, humanamente falando, parece que está tudo perdido, mas há vozes gritando lá na resistência: vamos lutar, continue, não desistam e tal. E é isso que a gente tem que fazer. E de repente, né, surgem os exércitos e a guerra se equilibra e finalmente o mal é derrotado. Essa é a história da salvação, essa é a história da igreja. Então, aqui fechando esse parênteses, né, a gente fala aí da infiltração, né, dando continuidade aí, essa questão da infiltração é evidente, né, isso é muito evidente. Nós quase tivemos um Papa maçom, grau 33, né, João Rampolla, que se não fosse o imperador austríaco Francisco José, né, que se não fosse a intervenção do imperador, né, do imperador católico Francisco José, quando da morte, né, do conclave oriundo, né, necessário, né, advindo da vacância da Sé, com a morte de Sua Santidade Leão XIII, nós teríamos um Papa grau 33, né, o senhor João Rampolla, né. Então, segundo os estatutos do Vaticano na época, um príncipe católico poderia, né, interferir na eleição, né, no conclave. Houve uma grita muito grande, né? Óbvio, né? A maçonaria já estava presente ali, óbvio, né? A maçonaria não concordou com isso, mas eles não conseguiram resistir, não conseguiram fazer frente a essa regra jurídica, né, do afastamento daquele eleito, né, por parte do príncipe católico, segundo os estatutos do Vaticano. E isso foi uma obra da providência divina que nos trouxe, né, o último Papa Santo da Igreja. E essa opinião ela é compartilhada por muitos outros, né? O último Papa Santo da Igreja, de felicíssima memória, Sua Santidade São Pio X. Então, essa infiltração da maçonaria hoje, pessoal, é uma realidade, né? Temos que colocar isso bem em mente. É uma realidade. A maçonaria conseguiu destruir, né? Ela conseguiu minar, né, a sua maior inimiga, né? Aquela que representa a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Conseguiu minar através da infiltração de seminários, através, né, da permissão, né, porque existe também a maçonaria comunista, a permissão na entrada de tudo quanto é tipo de pessoas, né, nos seminários, a mudança daquilo que está sendo ensinado nos seminários, isso é um resultado, né, isso é a causa, né, desse efeito, né, que você vê padres aí que um discurso absolutamente
loucos. E isso já começou aqui também na minha paróquia. E essa questão da teologia da libertação e das SEBs, né? Então a maçonaria está infiltrada, temos que ter isso em mente, né? Existir. Isso daí, não devemos esperar absolutamente nada dessa hierarquia, né? A não ser por um milagre, né, da providência, né? E terceiro, a bola agora está, né, em nossas mãos, ou em nossos pés, né? Cabe a nós, leigos, agora resistir, mas temos que saber como fazer isso, né? Para não entrarmos no terreno de Satanás para discutir com ele na lama dele, né? Temos que ser cautelosos, prudentes com relação a isso, né? Então, essa ostensividade, né, de todos esses erros, de todas essas heresias, né, já é algo previsto. A teologia da libertação é a manifestação, então, né, do imanentismo, né, e do ateísmo materialista, dialético, comunista na igreja. Essa necessidade, né, que foi artificialmente criada a partir dessa mudança de direção, né, da igreja, que transformou parte, né, do clero em ativistas políticos, né? E isso engana bastante, porque você faz da terra, né, do material, do imanente, a sua bandeira. A igreja, então, não tem mais para esses indivíduos, né, a missão de salvar almas, e sim de construir, tal qual, né, a ideologia comunista, um paraíso terrestre, né? E por conta disso, né, caem os dogmas, né, questão do pecado original, questão do pecado pessoal, a necessidade de santificação, né, individual, para que haja a santificação coletiva, né, santificação individual, fermentando a massa, a santificação coletiva, né? A teologia da libertação busca exatamente isso, né? E aí nós temos esses casos, né, por exemplo, desses padres, né, bispos, né, desses eclesiásticos, que o pessoal, né, achou por bem caracterizar, titular como vermelhos, né? Isso é decorrência da perda da fé, da queda dos dogmas. Então, pessoal, o áudio já vai um tanto quanto longo, né? E chegou o momento, né, da gente concluir. Fizemos aqui um en passant, né? Me desculpem aqui, um en passant da história, né, da igreja, a história dessa crise, né? Trabalhando aqui a questão das causas, né, que levaram a esse estado de coisas que nós vivemos hoje, né? Dentre os quais, né, essa questão das SEBs, da teologia da libertação, que parece que tem, parece não, que está muito forte aqui, ressurgindo com uma força muito grande, né, por conta dessa transmigração, né, dessa mudança de direção da igreja. Então, à guisa de conclusão, nós temos que ser práticos para sobreviver à crise, né, e a gente aqui elenca, né, alguns elementos, né, algumas medidas que a gente pode estar tomando aqui, né? Porque na realidade nós vamos ter que trabalhar, né, relembrando aqui aquelas duas analogias. A primeira, né, a questão da cidadela, né, que é a igreja, né, o resto fiel, a igreja de Jesus Cristo, sitiada e ao mesmo tempo também infiltrada, né, por seus inimigos, rezando, né, permanecendo firme na fé, firme na brecha, como São Bento dizia, esperando aqui o retorno do Rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos trazer, né,
a solução para esse estado de coisas, né? Mantendo-se firme, né, dentro dessa expressão, né? Se não me engano é do cardeal Pai, um cardeal que sai do anglicanismo, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, né? Que abandona o anglicanismo, né, ou o luteranismo, e se converte ao catolicismo, né? Ele tinha uma frase lapidar, né? Tem uma frase lapidar que diz que nós devemos nos manter firmes na esperança, mesmo contra toda esperança, né? Esperando contra toda esperança. Não devemos desesperar. Então a gente estabelece aqui algumas medidas práticas, né? Porque realmente isso pode nos levar, né, à perda da fé, né? Você olha, você não vê a solução, o mal avança, você acaba desistindo também. Então temos que tomar muito cuidado, isso é uma ferramenta, né, um instrumento que Satanás utiliza, né, nesses tempos finais, né, creio eu. E também admito aqui, né, que não estamos sozinhos nisso. Então, aperfeiçoar, né, a primeira solução, né, primeiro conselho, e não é um conselho meu, é um conselho dos santos, né? Sobretudo daquele que é um exemplo de resistência, né, para nós católicos. Santo Atanásio, né, na crise do arianismo, naquela época, ficou praticamente sozinho, Santo Atanásio. Digo praticamente sozinho, porque tinha alguém, sim, com ele, tinha um restinho que ficou com ele, mas 99% havia se bandeado, né, para o arianismo, né, aquela doutrina diária, né? Então, afervorar, né, como primeira medida, né, a virtude da piedade, né? Temos que fazer um exame de consciência, olhar para dentro de nós mesmos, pegarmos a nossa virtude da piedade e colocá-la dentro do forno, né, para que ela seja depurada, né, de toda a imperfeição, de toda a contaminação, de todas as impurezas, né, para que nós possamos resistir neste momento. Aprimorar, né, a virtude da piedade. Em segundo lugar, nunca, jamais, em tempo algum, dialogar com Satanás no terreno dele, né? Não devemos cair nas armadilhas, né? Não devemos ouvir o discurso do demônio até o final. Temos que tomar muito cuidado, né? Porque, na realidade, a teologia da libertação, que volta, né, com absoluta força, inclusive um dos representantes, né, um dos expoentes dessa ideologia satânica aqui na América do Sul, goza de muito prestígio junto à Santa Sé, né, junto à sua santidade Papa Francisco, que é o Papa Filho do Concílio, que traz, né, toda essa coisa, toda essa ideologia, todos esses erros em sua formação básica, né? Não sejamos injustos com sua santidade, né? Não querendo ser injustos com sua santidade, porque é difícil analisar como é que um homem, né, que chega ao papado não tem condições de discernir, né, esse tipo de coisa. Então, essa questão da mudança, né, da divisão da Igreja, né, a partir do Concílio Vaticano II, que é o chancelamento de todos esses erros, mas que também vem ao longo dos séculos, né, essa luta contínua entre marchas e contramarchas da Igreja, né, isso está realmente na base da explicação da perda da fé da nossa hierarquia. Então, não dialogar com Satanás. Terceiro, aceitar, né, que o martírio hoje pelo qual passa a Igreja também é o martírio de cada um de nós, né, os leigos. Temos que aceitar isso, né, porque isso é a cruz. Não devemos nos revoltar contra isso, porque senão a gente acaba questionando, né, as razões, os motivos de Deus e a forma pela qual Ele age, né, e conduz todas as coisas através de sua divina providência. Vamos acabar caindo num movimento de contestação, né, de impaciência, e corremos o risco de sermos atingidos pelas setas do demônio, né? Então, aceitar essa realidade do martírio. Está escrito, né, foi profetizado, a Igreja ia passar por esse martírio, né, por essa cruz, por esse calvário, e nós também, fiéis,
né? Quem for fiel também terá que abraçar essa cruz. Uns em mais, outros em menor, em maior, uns em menor, outros em maior medida, né? Quanto mais fiel você for, mais você vai sofrer, né? É uma verdade cristalina que aquele que for fiel ao nosso Senhor vai sofrer. Então, aceitar isso, né? Terceiro conselho, terceira medida. Quarto, ir para os montes, né? Santo Magistério, trabalho de santos doutores, sobretudo Santo Tomás de Aquino, né? Passando aí por São Roberto Bellarmino, São Francisco de Sales, né? Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena e etc, né? Fugir para os montes, essa crise, né? Nesse momento, né, terrível pelo qual passa a igreja, pelo qual passa a humanidade, né, apóstata, né? Tal qual nos advertiu nosso Senhor Jesus Cristo, seu sermão profético, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 24, né? Ir para os montes e ficar firmes lá. Bom, mais um quinto, né? Um quinto conselho, uma quinta, né, medida, né, conclusiva, seria resolver os escrúpulos de consciência, né? Porque somos chamados, né, inspirados pelo Espírito Santo a agir, mas não numa espécie de ativismo, né? Ou seja, discutir com Satanás lá no meio da lama dele, não. Resolver esses escrúpulos de consciência que nos suscita, né, que nos inspira a graça divina em seus movimentos, né, com ações objetivas de repúdio à perversão da missão e dos fins da igreja, através do esclarecimento das almas, dos batizados, por meio das ferramentas que ainda nos estão disponíveis, né? Internet, redes sociais é o trabalho que deve ser feito, né? Proclamar a transcendência, proclamar a tradição, proclamar, né, as manifestações do Santo Magistério, entendeu? Procurando trazer, né, luz ao maior número de batizados, de católicos possível, né? Isso é um trabalho de formiguinha que o leigo agora vai ter que fazer. O clero não vai fazer isso, né? Temos que ter em mente, né, essa realidade. A igreja foi sitiada e foi infiltrada. Os seminários não formam mais, né? Então temos que abraçar essa verdade e aceitá-la e trabalhar, né, com as ferramentas, né, e no mesmo estilo, na mesma linha do trabalho desenvolvido, né, por Dom Marcel Lefebvre, né, um homem que ficou praticamente sozinho, né, lutando contra toda essa loucura, né, e conseguiu plantar sementes, né, boas sementes que estão produzindo bastante frutos, né. Então, fazer esse trabalho na internet ainda, nas redes sociais, e agora essa é a nossa ferramenta, né. E, por fim, né, procurar, né, se santificar buscando a tradição. Quem não tem condições, né, por exemplo, aqui na minha paróquia não tem missa tridentina, o padre já se manifestou contrário a ela, né? Domingo retrasado ele fez um brevíssimo discurso, né, repudiando e condenando a missa, né, a missa no rito de São Pio V, a missa da igreja, a missa católica de sempre, né? Fez um discurso condenando. Então, para quem não conhece absolutamente nada, ninguém entendeu nada, né? Todo mundo ficou boiando, mas para mim fiquei lá muito triste, né? Porque imaginei que, tolamente, né, ingenuamente, que algo poderia ser feito, mas efetivamente não vai ser feito por esse pessoal que está aqui agora, né? Que são formados, né, que foram criados, são padres, são sacerdotes, que foram forjados no erro, né, por conta dessa infiltração que é capitaneado, por sua vez, pela própria maçonaria. Entendeu? Situação muito difícil, perversões de natureza teológica, doutrinal, no que diz respeito à Santa Missa, uma coisa absurda. A gente vai à missa no rito, né, novo, né, do Novus Ordo, a missa de Paulo VI, mas é realmente um sofrimento terrível, né, você participar dessa missa. Nosso Senhor está sendo maltratado lá, então o que eu faço? Eu vou sofrer com o Nosso Senhor também lá, porque a missa é válida, né? A missa ocorre a transubstanciação, mas de uma forma misteriosa que é difícil de compreender,
né, Nosso Senhor continua sendo maltratado ali, né? Sacrário do lado, missa sendo realizada numa quadra, sacrário numa salinha. Você fica ali no sacrário, né, no Santíssimo, e você vê, né, a situação, né? O cara chega na renovação carismática, dependendo do grau, né, de popularidade do indivíduo, né, ou das amizades, né, ou sei lá, só não sei qual é o critério. O indivíduo chega, né, da renovação carismática, já é colocado imediatamente para ser ministro extraordinário da Eucaristia, sem nem mesmo ter passado por uma catequese. A coisa está absurdamente difícil, né, absurdamente difícil. E felizmente eu agora não vou poupar mais minhas palavras com relação a isso, porque sinto que é uma missão que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, me deu para proclamar esse tipo de verdade, né? Então eu vou estar dizendo aqui, repetindo aqui as palavras de São João, São Pedro, né? Depois daquele milagre, daquela cura daquele paralítico no templo, nas portas do templo, foram levados à presença das autoridades judaicas, né, daqueles que mataram Nosso Senhor, né, e foram gentilmente, entre aspas, convidados a não mais proclamar, não mais falar nada sobre isso, sobre Jesus, parar de pregar e tal. E Nosso Senhor, e São Pedro, né, com absoluta coragem, né, um homem totalmente renovado, totalmente diferente daquele que negou Nosso Senhor, né, quando da prisão do mestre, né, disse que eles teriam que continuar proclamando, porque antes eles devem obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente chega nesse ponto. Isso também é uma fonte de fortalecimento e crescimento para nós, né? Isso é muito importante nós estarmos conscientes disso, que quando você proclama, quando você testemunha a sua fé, você se fortalece, né? Então, essas são as medidas práticas, né? Eu não sei aqui, não sei não, tenho certeza absoluta que não vai adiantar nada denunciar bispo, denunciar nem mesmo a anunciatura apostólica, porque esse tipo de permissão, né, direta e indireta, né, da teologia da libertação, do liberalismo, de toda essa loucura que está acontecendo hoje na igreja oficial, essas coisas ocorrem exatamente por conta de uma permissão, né, da própria Santa Sé, né? Então, eu li um artigo, não sei se está correto, né, então não gostaria de fazer nenhum tipo de juízo temerário, mas dizendo, né, que afirma que Sua Santidade o Papa Francisco ele é extremamente simpático, né, às SEBs, né? Então é o comunismo dentro da igreja, né, por conta da não condenação do Concílio Vaticano II. Cresceu muito e agora, humanamente falando, não há solução, né? E o que a gente pode fazer é isso que a gente acabou de elencar aqui, esses 5, 6, 7 conselhos, né, que são conselhos nada mais nada menos que os próprios santos, os montes, né, que a gente estava falando, olhando também para a vida de Santo Atanásio, que diz que eles têm o templo e nós temos a fé. Então cabe agora a cada um fazer a sua opção, tomar cuidado para não lutar com Satanás na lama, no reino dele, no terreno dele, não vá discutir com o demônio lá, entendeu? Se houver a possibilidade de algum tipo de denúncia, né, a anunciatura apostólica, ao bispo, né, desse estado onde o Bernardo, né, onde as pessoas também, outros, estão lutando contra a teologia da libertação. Se houver a possibilidade de denunciar isso, que faça pelos canais legais, sem cometer pecado, sem cometer nenhum tipo de injúria, nem nenhum tipo de juízo temerário, né? Nós temos que dar exemplo para essas pessoas, né, e nos mantermos firmes até que Deus proveja essa situação, né, de maneira diferente, né? A princípio, esperar contra toda esperança mesmo e fazer esse trabalho, né? Santificação, lutando para se santificar, né, pessoalmente, lutando pela salvação, né, do maior número de almas possíveis, né, através desse conhecimento, mostrar para elas a crise da igreja, como que a igreja foi infiltrada, que existe um plano maçônico para a destruição da igreja. Eles, né, realmente conseguiram, né, vencer, né, a princípio. Nesse ponto eu estou com o Dom Richard Williamson, né? Humanamente é impossível, a igreja foi realmente infiltrada, né,
E nós estamos agora, como naquela cidadela sitiada do filme, né, O Senhor dos Anéis, como dito anteriormente, estamos agora aguardando, né, o retorno do rei com seus exércitos, mas devemos resistir firmemente aqui, né? O cenário é realmente apocalíptico, mas isso não é motivo, né? O objetivo aqui não é instaurar o caos ou a desesperança, muito pelo contrário, é mostrar para as pessoas que tudo isso já estava predito, que tudo isso já tinha sido, nós já tínhamos sido alertados, né, dessa situação que adviria, que sobreviria sobre a igreja, que a igreja de Cristo, assim como seu fundador, né, terá que passar pelo martírio, e nós leigos aqui somos chamados, né, agora a enfrentar. A bola está conosco, né, está em nossas mãos, e vamos usar das ferramentas, né, das armas que São Paulo, né, nos aponta. Se não me engano, a sua carta aos Coríntios, né, ou aos Colossenses, né, a armadura da fé, etc., o escudo, né, a fé, a esperança, a caridade, etc., lutando contra isso. Procurando, né, levar as pessoas a esse conhecimento, né? Faz parte, né? Nosso Senhor nunca nos enganou, né? A palavra final, nunca nos enganou, né? Nunca nos enganou de que o céu seria algo fácil, né? Inclusive, muito pelo contrário, né? Trai pela porta estreita, né? E nós sabíamos exatamente o que iríamos enfrentar. Esse processo de justificação, ele é marcado, né, por facetas, né, ora gratificantes, consoladoras, ora angustiantes, né, porque a santificação, né, a luta contra a carne, o mundo e o demônio é uma luta realmente em glória que nós só podemos vencer com a graça de Deus, né, com uma virtude da piedade sincera, né, reconhecendo que somos pecadores e que sem Deus não podemos realizar absolutamente nada, assim como o nosso Senhor disse, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Então a gente vai avançando, né, dentro dessa concepção. Está aí a teologia da libertação voltando, aprovada pela Santa Sé, de alguma maneira, né? E nós não temos no momento, né, na hierarquia visível, né, ninguém, né, que possa coibir, né, que possa fazer um trabalho de contenção, né, de contingenciamento desses erros que estão cada vez mais ostensivos, tá? Então, é esse trabalho. Vamos trabalhar para levar essa verdade para o maior número de pessoas possíveis, né, por uma questão de escrúpulo, denunciar, né, a anunciatura apostólica, né? Quem sabe, de repente, encontramos eco, né, lá, né? Porque realmente é fato isso, né? Tem alguns homens santos aí lutando, né? Haja vista aí os cardeais que subscreveram as dúbias, né? Dois já faleceram, né? E por conta desse ostracismo, né? De um assédio moral, de uma perseguição, né? Infelizmente vieram a falecer porque a luta é realmente difícil, né? Talvez até por desgosto, mas nós não devemos nos deixar levar por esse tipo de sentimento, porque é exatamente essa tristeza que nos leva a desistir da luta, né? Então está aí dado o recado com relação a essa questão das SEBs, com relação a essa questão da teologia da libertação. Infelizmente a igreja foi infiltrada pelos comunistas, né? E os padres, né, que defendem essa linha, eles não são mais sacerdotes, sim ativistas políticos que abandonaram a fé no transcendente para se dedicar única e exclusivamente ao imanente, ou seja, à construção, né, de um paraíso na terra, né, sem a conversão, né, do homem em primeiro lugar, né? Não vejo como acontecer nada disso. Se você não se converte, você não tem absolutamente nada. Você tem a criatura humana ferida pelo pecado original, escrava do pecado do diabo, né, tentando ser feliz neste mundo, né? E quanto mais o tempo passa, né, maior é o desespero, porque a crise tende a se aprofundar, tá? Então, é isso aí, esse é o recado, né? E vamos continuar trabalhando.
Viva Cristo Rei, salve Maria.